Salve, salve galera! Aqui é o professor Danúbio. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, vamos começar a aula. Senta que lá vem a história. Vamos para a resolução da questão no slide número 20. As águas são infindas, e em tal maneira a terra é grandiosa, que querendo aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das águas que tem. Porém, o melhor fruto que se pode tirar dela, me parece que é salvar essa gente. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. E o que não houvesse, mais ter que aqui, Vossa Alteza, esta pousada para navegação. Isso bastava. Mais ainda, disposição para nela cumprir-se e fazer-se o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, o acrescentamento da nossa santa fé. Carta de Pero Vaz de Caminha, 1º de maio de 1500. Ixi, bicho aí se achando, esse filho da limpa catarro. Oi, mas vamos para o enunciado. Com base no texto do trecho da Carta de Caminha, o descobrimento do Brasil pode ser relacionado. Vamos às alternativas. Item A. A procura de produtos para o comércio do continente europeu. Errado, não. B. Ao ideal da expansão religiosa do cristianismo. Corretíssima. Perfeita. Porque se você ler o texto, você vai compreender que ele percebe que há uma riqueza na nação. Porém, a maior riqueza que há são as pessoas, os nativos. E esses nativos, eles podem tornar-se novos cristãos, como já era de costume na Europa fazer isso daí. O item C. A divisão do cristianismo pela reforma religiosa. Errado. Aí é a reforma religiosa, onde houve a cisão do cristianismo. Aí nós temos o anglicanismo, o calvinismo e o luteranismo. Vamos para o item D. A procura do caminho do martírio para as Índias. Não. Com a nova ideia surgida, Brasil já estava na localização, mas para ser um porto de intermédio para uma rota até chegar nas Índias. Vamos agora fazer a questão 21 do slide. Nas primeiras décadas da chegada dos portugueses no Brasil, entre 1500 a 1530, o governo português limitou-se a reconhecer as terras e preservar suas posses. É o chamado período pré-colonial. Vamos para os comandos. Ei, fuleiragem, fala aí! Tu quer? Vamos lá. Sobre o início da colonização do Brasil, assinale a alternativa correta. Ixi, olha esse cabeça de 2 andares se achando, mas vamos continuar. E tem A. No primeiro momento, o governo português enviou expedições guarda-costas exploradoras, bem como priorizou a construção de feitorias. Beleza, corretíssima. Vem Fernando de Noronha e fica 3 anos por mais 3. É para preservar a questão do tesouro português, que era a terra. A respeito da imagem acima, que reproduz no quadro de Vítor Meirelles, é correto afirmar que ela representa. Alternativa A. A descoberta do Brasil no século XV em uma concepção profundamente religiosa, típica da ditadura militar. Não, porque o quadro foi pintado no século XIX. E aí essa ideia dessa pintura do quadro, já vou para o item correto, que é a alternativa B, que era para representar a concepção romantizada entre o índio pacífico e a questão de aceitarem de bom grado, de serem bem receptivos, ou o famoso índio manso na questão da religião. Aí é um sentido de nacionalidade que vai ter e ser muito forte no século XIX na governança do Pedro II. O C. A união entre brancos, negros e indígenas do Brasil, em uma concepção modernista, típica da primeira década do século XX. Não, errado. Totalmente errado. Porque
os negros vieram para cá em meados do século XVI, com Martim Afonso de Souza. D. A destruição da população indígena a partir do século XVI em uma concepção crítica, típica dos finais do século XIX. Não é. Porque, na questão, o século XIX, a meados do século XIX, começa a desenvolver um sentido de nacionalismo. E Dom Pedro II usava muita propaganda. Por exemplo, os livros de José de Alencar foram vistos como algo benéfico para uma ideia de nacionalidade, o sentimento de um índio pacífico. Então, o item D está errado. Vamos agora para o item E. A união das populações brasileiras contra as invasões holandesas no século XVII, em uma concepção acadêmica típica da segunda metade do século XVIII. Errado. Porque na questão a retratação é uma missa entre cristãos e os nativos vendo aquilo como algo novo. E dá a entender uma concepção que eles estavam curiosos e ao mesmo tempo tentando entender aquela relação entre essa religião, que era algo novo para eles. Mas vamos nós. Durante o período colonial, os indivíduos chamados de homens bons eram... Ixi, olha aí, só para ver a fuleiragem aí. Pessoas que frequentavam as igrejas, bicha rebiata, regulavam a igreja e davam grande esmola para os pobres. Não, mentira, errado, não era não. B. Pessoas pobres. Ixi, rapaz, olha, que da época da igreja lá condenava a riqueza, o lucro e glorificava o trabalho manual. Vai, besta, pensando nisso, filho de chocadeira, vai, infeliz, com essas besteiras, vai. C. Jesuítas e outros religiosos, por seu trabalho de catequese com os índios africanos. Da onde? Mas isso daí, olha, que negócio de homem bom, vamos nós lá, vamos ver agora. Grandes proprietários de terras e donos de escravos que ocupavam os cargos importantes da colônia e formavam as câmaras municipais. Olha que coisa bacana. Era esses filhos de chocadeira mesmo. Homem bom. Bom pra mãe dele, esses fela da mãe. Isso aí nos passar de mãe filho de chocadeira. Sobre a economia e sociedade brasileira no período colonial, é correto relacionar. Vamos para os itens. Alternativa A. Economia diversificada de subsistência e grande propriedade agrícola e mão de obra livre. Errado! Não era mão de obra livre, era escrava. Item B. Produção para o mercado interno, policultura e exploração da mão de obra indígena no litoral. Errado, porque negócio aí, era o mercado externo. E não era policultura, olha a palavra linda, era monocultura. Errada, o item B. Vamos agora para o item C. Capitalismo industrial, eu não vou nem continuar, porque está errado. Era capitalismo comercial, então descarta. Vamos para o D. Produção de manufaturados, pequenas unidades agrícolas e exploração do trabalho servil. Errado! O trabalho não era servil, era mão de obra escrava. Então o item correto é o item E. Capitalismo comercial, latifúndio, monocultor e exportador de exploração da mão de obra escrava. É isso daí, coisa ruim aí, armário. Pessoal, esse foi um pequeno resumo da aula. Espero que tenham gostado. E tchau!